Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia, nossa aula de número 18, e a gente vai começar a usar o livro 7 na disciplina de geografia, ok? Então, peguem o livro 7 de vocês, abram na atividade 35, a primeira atividade do livro de geografia, da parte de geografia. No meu livro, tá? Página 196, não sei no de vocês, mas confiram, ok? Peguem o livro, abram na atividade 35, lápis e borracha e acompanhem os slides. Bom, e o título do nosso conteúdo é Valores e Normas na Formação da Identidade Cultural. Você já reparou quantas diferenças existem entre as pessoas à nossa volta? Características físicas, maneira de pensar, maneira de falar, roupas, né, as vestimentas. No Brasil, por exemplo, inteiro, né, tem as linguagens, os sotaques de cada região, de cada estado. E fora do Brasil ainda mais, se você parar para pensar quantas nacionalidades diferentes existem, quantas etnias diferentes existem, como somos diferentes uns dos outros, né? São diferenças incontáveis que a gente tem, o jeito de vestir, a cultura em geral, que geralmente as pessoas têm em comum com as pessoas que vivem no mesmo local, né? No seu local de nascimento. Essa é a chamada identidade cultural. Olha o que diz o último parágrafo da página 196 do livro de vocês. Por que conseguimos, com base em algumas características, identificar a origem de alguém? Se você acabasse de conhecer uma pessoa, sem saber de onde ela é, e começasse a conversar, de repente, com ela, ou tentasse se comunicar com ela, você conseguiria identificar de qual local, de que local ela é? Conseguiria identificar a sua origem? Talvez sim, pela vestimenta, né, pelo sotaque ou mesmo pelo idioma que ela proferisse. Isso acontece porque as pessoas geralmente apresentam muitas semelhanças com as pessoas do seu lugar de origem, como a língua, os costumes, a culinária, a música, a religião, a forma de se vestir e etc. É por isso que quando um grupo de pessoas, grande ou pequeno, apresenta muitas semelhanças, ele forma uma identidade cultural. Então, cada pessoa tem a sua identidade cultural, de acordo com o grupo de origem, o grupo que vive, o grupo o qual se formou, né? O qual você cresceu e se formou. Aí, como exemplo, o livro traz dois povos. Eu vou ler para vocês, que está no livro de vocês, na página 197, vocês podem acompanhar. Sobre o povo Turkana. Turkanas, povo tradicional do Quênia, no continente africano. Então, eu vou lendo. O povo Turkana vive no norte do Quênia, um país do continente africano. Habita as proximidades de um grande lago, o Turkana, que exerce grande influência no modo de vida desse povo, cuja economia tem como fonte principal a pesca. Os turcanas costumam dizer que quando bate a fome é só buscar comida no lago. Além de peixes, o lago também fornece a água usada para beber e irrigar os cultivos. Esse povo é muito conhecido pela criação de camelos e pela tecelagem produzida com os pelos desse animal. Uma curiosidade turcana, os turcanas não celebram aniversários porque os consideram uma comemoração muito individual. No entanto, as celebrações coletivas, como casamento e rituais de iniciação, são muito festejadas. Então, as comemorações individuais eles não celebram, mas as coletivas eles festejam, costumam festejar. E aqui, onde vivem os turcanas,
que é um povo tradicional do Quênia, no continente africano. Então, essa é a cultura e identidade cultural do povo Turkana. Vamos ver outro povo trazendo outra identidade cultural. Esses são os Punjabi. Os Punjabi são um povo tradicional da Índia, país do continente asiático. Os Punjabi formam uma etnia indiana originária de um reinado que antecede a colonização inglesa deste país. Diferente da gente, viu? Eles foram colonizados pelos ingleses. Eles compõem um grupo religioso minoritário na Índia, país que tem uma população de maioria hindu. Conhecidos por sua musicalidade, possuem muitos cantos e instrumentos tradicionais, como o sarangue, uma espécie de violino que se toca apoiando nas pernas. São de origem punjabi alguns grandes cientistas da atualidade, como Narendra Singh Kapani, um dos inventores da fibra ótica, tecnologia que permite a rápida comunicação a longa distância. Bacana, né? Olha aqui onde fica o povo Punjabi, tradicional da Índia, país do continente asiático. Fica aqui nesse rosinha. Outro povo com outra identidade cultural, ok? Agora a gente vai para os exercícios de aplicação, vamos pular a diversão à vista, que a diversão à vista vocês vão fazer depois, tá? É uma atividade que vocês vão ter que elaborar sobre a sua identidade cultural, ok? E aí a gente vai para o 2. Conseguimos identificar a origem de uma pessoa com base na observação de algumas de suas características, sim ou não? Sim. Explique. Como isso é possível? Porque apresentam características de um determinado local, né? A pessoa sempre apresenta características semelhantes ao grupo de origem. Então, a resposta que você pode botar é essa. Sim, isso é possível porque as pessoas apresentam muitas características semelhantes às das pessoas do seu lugar de origem. Ok? Número 3. O que é identidade cultural? Você já conseguiu entender o que é identidade cultural? Nós vimos 2 exemplos aí de grupos com identidades culturais, cada um com a sua. Então, o que é a identidade cultural? A identidade cultural é o conjunto de semelhanças entre pessoas, como a língua, os costumes, a culinária, a música, a religião, a forma de se vestir e etc. Quando um grupo de pessoas habita o mesmo lugar e apresenta muitas semelhanças, dizemos que há uma identidade cultural. São as características de um grupo do mesmo local, né, de um determinado local. E agora, lá nos exercícios propostos, pulem o número 4, que também é uma pesquisa, por isso é uma resposta pessoal, vocês vão fazer depois, pós-videoaula, e vamos para o 5. Os Punjabi são originários da Inglaterra, Holanda, Índia, Brasil ou Espanha? Muito fácil, né? Índia é um povo originário da Índia, tradicional da Índia, continente asiático, ok? E vocês vão ficar com as atividades pós-videoaula, que são os exercícios de aplicação, na verdade, é o número 1 da página 199, onde você vai precisar fazer uma pesquisa, na verdade, você vai elaborar, vai descobrir um pouco mais sobre a sua identidade cultural, elaborar um painel que contenha uma imagem das pessoas e do lugar onde você vive. Pode ser uma foto tirada por você ou da internet, um mapa do Brasil, com a localização do lugar onde você mora, pode desenhá-lo ou, se preferir, usar a imagem pronta, e um pequeno texto explicando as características do lugar onde você vive, como são as casas e prédios, como são as ruas, se existe alguma festa ou tradição importante, você conhece alguma palavra ou expressão que só existe na região onde você mora? Há alguma história curiosa sobre a cidade ou o lugar onde você mora? Ali está pedindo para você fazer na cartolina. Não precisa. Você pode usar o seu caderno. Na verdade, eu prefiro até que você use o seu
Caderno, registra o seu trabalho no caderno, tá bom? A sua identidade cultural, cola as imagens no caderno, ali fica guardadinho, não se perde, não amassa, ok? Depois a gente consegue ainda ver, né? Avaliar aí o trabalho no retorno. E o número 4 o número 4 do exercício proposto, página 200, que é pesquisar uma imagem que represente a identidade cultural do povo brasileiro. O que os brasileiros têm em comum? Recorte e colhe a imagem ou desenha. Você vai pensar aí, escolher uma imagem que retrate o que os brasileiros têm em comum, ok? E aí vai colar a imagem ou desenhar. Um beijo, bom trabalho e até a próxima videoaula.